Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais um vídeo? Eu queria fazer um vídeo. Esse é um vídeo que eu quero fazer, o próximo que vai estar disponível, é sobre mulheres profissionais. Ou melhor, parideiras profissionais. Aquelas mulheres que fazem de ter filhos profissão. E vivem disso. Uma coisa grave, mas isso aqui vai ser no próximo vídeo. Esse vídeo eu queria compartilhar com vocês, porque ontem eu estava no grupo da família e apareceu lá no Rio de Janeiro uma menina que foi encontrada pela Polícia Militar e levada para o 28 DP lá no Rio. Não sei que lugar do Rio mas é no 28, estava a legenda. Veio no grupo de um primo meu, que é policial militar lá no Rio. Então, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, me solidarizei com aquela criança. Uma criança que não sabia falar onde ela morava, nada. E, cara, eu me solidarizei principalmente com os pais, que muitas vezes estão desesperados querendo encontrar a criança. E a criança está numa delegacia de polícia. Eu peguei o grupo de família, peguei todo mundo de lá do Rio e passei para todo mundo aquela informação, para eles publicarem nos seus grupos e de repente alguém achar. Por que eu fiz isso? Em 1997, mais ou menos, foi logo depois de eu ter uma loja de material de construção, eu ia muito em delegacia de polícia, numa delegacia, eu conhecia muita gente. Eu deixei de ser policial civil, porque eu não sirvo para militar. Eu queria ser policial civil na década de 80, mas eu perdi ali a minha oportunidade. A época que eu era jovem e tal, que eu tinha ímpeto. Mas eu conhecia muita gente na polícia. Eu conhecia muita gente. E aí, um dia, fazendo uma visita numa delegacia, no 92 DP, eu encontrei o delegado assim, arrasado. O delegado estava um misto entre arrasado e com muita raiva. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Falei, Odair, o que aconteceu? Policiais militares, que não são profissionais, infelizmente existem, acharam uma criança na área do 101 DP. 101 DP, aqui em São Paulo. Lá pro lado do Jardim Miriam, um negócio assim. E acharam uma criancinha com 1 ano e pouco para 2 anos. Um menininho. E aí, policial militar, não usou a cabeça, pegou a criança, eles estavam em direção ao 92 e foram em direção ao 92. Em vez de levar para o distrito, eles estavam bem perto do distrito da área, levaram para um outro distrito que não tinha nada a ver, 92 DP. Chegaram lá, apresentaram a criança, encontramos e tchau. E foram embora com a viatura. E o delegado ficou ali com a criança sem saber o que fazer. E, cara, eu cheguei ali, um menininho bonito, cara, um menininho bonito, menininho bem vestido, limpinho. Você vê que ele se perdeu da mãe em algum momento, saiu correndo, enfim. E, cara, ele estava muito longe de onde ele foi encontrado. Eu fui até a padaria, comprei docinho, comprei suquinho e tal. Mas a criança não falava. Ela não falava. E o delegado não sabia o que fazer. Ia chegar às 8 horas da noite. Isso ainda não eram 6 horas direito. E ele ia trocar o plantão e teria que entregar a criança para o conselho tutelar. E uma criança, quando é encontrada e é levada pelo conselho tutelar, fica muito mais difícil encontrar essa criança. Primeiro, você tem que encontrar a delegacia que ela foi deixada. Segundo, pelas características. E aí, para achar no conselho tutelar, no meio de tantas outras crianças, é difícil. E eu sabia disso. Putz, eu saí daquela delegacia arrasado. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? O que você pode fazer? Alguma coisa você pode fazer. E aí, no meio do caminho, eu estava dirigindo, estava na Marginal. Isso foi no começo dos celulares, tá? 97. Eu tinha um celular, aqueles tijolão. E eu tinha uma amiga
eu acho que depois ela virou, na época ela era jornalista de um programa chamado Pulo do Gato, Eliane. E eu tinha o telefone da Rádio Bandeirantes, liguei para a Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, era excelente, ela tinha um alcance muito grande, principalmente na periferia. E eu liguei para lá e pedi para chamar a Eliane. Mas a Eliane não era, o Pulo do Gato é de manhãzinha, não era mais o horário dela, ela não estava. E a jornalista me perguntou o que eu queria. E eu expliquei que eu era amigo dela, amigo de muito tempo dela, aliás, praticamente de infância, e eu tinha aquela informação, olha, uma criança assim, ela foi achada na área do 101, está muito longe, os pais nunca vão procurar lá no 92, eles vão procurar no 101, e no 101 não tem essa notícia de criança encontrada. E olha, por favor, me ajuda, coloca isso, divulga isso. E ela na hora, a jornalista foi muito bacana, se solidarizou, infelizmente eu não sei o nome dela, e passou. E na hora, naquela mesma hora, o locutor falou que aquela criança tinha sido achado na área do 101, se eu não me engano, é Jardim Herculano, um negócio assim. E deu as características, como o menino estava vestido, eu falei, e fui para casa, né? Agradeci, fui para casa. Quando foi 7h30 da noite, meus amigos da delegacia me ligaram. Cara, pô, que legal, olha, pô, alguém estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, alguém conhecido dos pais, ouviu, sabia o que estava acontecendo, avisou os pais foram na delegacia, quando eles entraram, que a criança ouviu o pai falar, já correu na direção do pai, já abraçou o pai, a mãe, o delegado ficou muito feliz, entregou, né? Entregou a criança, e ele estava muito mais feliz porque o filho dele tinha a idade do menino. O filho dele tinha a mesma idade do menino, então ele estava arrasado. Então, eu gosto de ajudar as pessoas e sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. E eu fiz. Eu fico contente. Ajudei algumas pessoas, nada heróico, nunca fiz um ato heróico, mas ajudei muitas pessoas. E fui ajudado muitas vezes por causa disso. A pessoa me reconhecia numa outra situação e me ajudava. Tenho várias histórias nesse sentido. E uma vez uma mulher desprezível que eu conheci aqui no Brooklyn, aquelas mulherzinhas nojentas, metidas, que é aquelas pobres que só tem dinheiro, não tem outra coisa na porcaria da vida, não tem honra, não tem decência, não tem nada, só tem dinheiro. E ela acha que ela tem tudo. E ela me perguntou o que eu seria de profissão se não fosse por dinheiro. Eu olhei e falei, olha, se fosse para esquecer a condição financeira, eu seria bombeiro. Nossa, para que eu falei isso? A mulher assim me olhou com uma cara de nojo. Aí eu olhei e falei, olha, eu vi, né, a reação, falei, olha, eu acho o bombeiro uma profissão de muito mérito, de muita honra, porque não existe nada que eu conheça mais valioso do que você ajudar uma pessoa naquele momento que ela está precisando, ela olhar para você e falar, muito obrigado, tá? Não tem. Eu tinha 18 anos, 18 anos eu era o cara, não era esse velho que não vos fala. E eu saí com a minha caminhonete, eu tinha uma caminhonete, uma F100 67 erguida, lá bonitona, já mostrei ela em vídeos aqui, e eu saí para gastar gasolina, peguei um amigo e andei na 23 de maio, na descida, um velho, podia ser outra coisa, bateu na traseira de uma moto pequenininha, uma RX, e o casal que estava em cima virou, a moça caiu de boca no chão com os braços abertos. Cara, quando eu vi aquilo, eu sou o único cara que eu conheço que deu um cavalo de pau com a caminhonete em plena 23 de maio, eu fechei as 4 faixas. Do jeito que eu vim, eu freiei e joguei em cima do carro do velho. O velho imediatamente pulou e ergueu as mãos como jogo de futebol. Não fiz nada. E eu fiquei tão cego que eu só queria ajudar aquelas pessoas. O cara rolou por cima da grama, não estava machucada. Mas a moça, cara,
todinha ralada, e os dois estavam sem capacete, na época podia. Meu, eu e esse amigo meu, nós pegamos a moça, colocamos dentro da caminhonete, era um lugar só, né, é uma cabine simples, então só tinha 3 bancos, nós colocamos ela ali, o rapaz imediatamente largou moto, ele não quis nem saber, pulou pra caçamba da caminhonete, eu liguei a caminhonete, subi, a caminhonete estava com problema, tá, ela não pegava, mas eu dei na partida, ela pegou. Subi até o hospital na Avenida Liberdade, parei em cima da calçada, esse amigo meu levou a moça, o namorado levou a moça pra dentro, voltaram, era um hospital particular, ninguém atendia. Tinha que ir até o municipal que ficava mais em cima. E cara, eu tinha um poste bem na frente do carro. Falei, esse carro não vai pegar. Dei na chave e o carro pegou. O carro pegou, eu imediatamente virei, passei por cima de canteiro, não tô nem aí. Fui, levei a moça até o hospital municipal, parei na entrada. Descemos e tal. A moça, quando veio os enfermeiros e pegaram ela tava toda ralada, cara, toda ralada. Ela caiu de cara no chão. Ela olhou pra mim e fez, muito obrigado. Aquele muito obrigado lavou minha alma. Valeu mais do que qualquer dinheiro que eu já ganhei. Entrei na caminhonete, dei na partida, não pegou. Não pegou. Eu falei, agora ferrou. Vai ter que empurrar, dar um tranco, né? Veio um cara, eu não vou esquecer, ele tava de calça branca, camiseta branca, ele tinha uma tatuagem de marinheiro no braço, velho, era nesse braço. Ele abaixou a cabeça, ele não olhou na minha cara, não. Ele colocou a mão no para-choque do carro, era uma caminhonete, era grande pra chuva. Ele empurrou com um braço só a caminhonete. A caminhonete pegou no tranco de ré, eu fui agradecer, ele não olhou pra mim, ele virou as costas e entrou pro hospital. Manobrei, virei, saí pela Avenida Liberdade. Quando eu passei na frente da Igreja das Almas, ali no Largo da Liberdade, tinha um casal. Eu não sei como é que eu vou descrever para vocês, mas um casal, velhinhos, afrodescendentes, mas afrodescendentes mesmo, não era moreno claro, não. Eram, desculpa o termo, era um negrão mesmo. 2 preto velho, tá? Os 2 de roupinha branca, fazendo assim pra mim quando eu passei. E eu ajudei, eu tava com uma camisa branca, toda, tava suja de sangue, enfim. Se a polícia tivesse me parado, ia ser difícil explicar. E aí eu dei a volta pelo Paris, enfim, e voltei com a caminhonete. Eu fiquei muito feliz de ter ajudado essa pessoa, essa moça, nem sei o nome dela, não sei quem era. Eu espero que esteja bem. Faz muitos anos isso. E eu acho que bombeiro é a profissão mais bonita que tem, porque o cara ajuda todo mundo sem perguntar nada pra ninguém. Ele simplesmente vai lá e te ajuda. É uma profissão que merece todo o respeito. Mas eu deixei de ser policial lá na década de 80. Tem toda uma história que eu não vou contar para vocês, mas tem toda uma história. E eu prestei exame para delegado de polícia. São 5 provas, tá? Eu passei na primeira. Na segunda prova, eu recebi a prova e ela era, em vez de ser uma prova sobre polícia, né? Que era diferente. Eu fiz 2 cursinhos. Era uma prova era para ser sobre polícia. Era uma prova política, sobre política. E eu olhei e falei, eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para ser polícia. E eu fiquei tão revoltado com aquela prova que eu fechei a prova e entreguei ela em branco. E abandonei a seleção. Não me arrependo porque eu ainda acredito na polícia, acredito no trabalho policial, eu gostava de investigação, descobrir em detalhes, tá? Então hoje, como advogado, eu tenho isso, já peguei casos aqui que o cliente quis me enrolar e eu desmascarei o cliente na frente do outro advogado. Falei, não, você está mentindo, porque você pega nos detalhes, então eu gostava muito disso. E no final é isso que eu trouxe para vocês. Infelizmente nunca fiz nada de grandioso,
procurei ajudar todas as pessoas que eu pude. Algumas, infelizmente, várias, você ajuda e elas batem na sua cara. Você faz muito e recebe também, você recebe todo aquele, sabe? A pessoa, em vez de ser agradecida, ela é uma pessoa que te deseja mal. Enfim, você faz o bem e tem que se conformar com esse tipo de coisa. Mas já ajudei, gosto de ajudar. Eu acho que ajudar faz parte do ser humano. E continuo, dentro do meu possível, ajudando as pessoas. E acho que, infelizmente, faltam políticos, faltam pessoas. Existe, sim, algo para se fazer nesse meio de ajudar as pessoas a encontrarem os seus entes queridos. Tínhamos que ter internet, a polícia mostrando imagens de pessoas, de crianças encontradas, pessoas de rua. Ah, mas não pode. Tem que poder. Porque aí, de repente, olha, a criança sumiu. Crianças encontradas em uma semana, a polícia disponibilizando foto da criança e onde essa criança está, para os pais poderem localizar. Isso seria muito bom. Mas falta vontade política. Político quer votar anistia. Político quer votar porcaria, mas não quer votar o que o povo precisa. Então, vamos cobrar isso. Tem tantos sites, por que não um site de crianças encontradas, perdidas e encontradas na cidade, por bairro, por área, entendeu? Pessoas de rua, às vezes aquela pessoa, a família está procurando, e ela está jogada, e às vezes a pessoa é de longe. Então, isso seria muito bom, você poder compartilhar imagens. Vamos cobrar, vamos se conscientizar, tá bom? Grande abraço, beijo a todos.